Boa noite, pessoal. Boa noite. Por favor, me deem feedback se vocês estão me ouvindo bem. Já entrou aí um monte de gente querida. Vocês estão me ouvindo? Bem, enquanto vocês vão entrando, eu vou chamando aqui a nossa convidada. Obrigada, Monique. Tá dando para ouvir? Obrigada. Minha irmã aí, uma das primeiras a entrar. Obrigada, muita gente querida. Se eu convidar aqui a nossa... Chamar aqui a nossa convidada de hoje, ela já entrou. Só aguardando ela aceitar o convite. Olá, tudo bem? Oi, Vanessa, tudo jóia? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, estar aqui hoje. É um grande prazer para mim falar sobre meditação, ainda mais um canal de saúde, né? Nossa, eu que agradeço ter você por aqui. Pessoal, enquanto eu vou apresentando aqui a Selex, vou pedir para todo mundo usar essa setinha aí para convidar os amigos, usar o coraçãozinho aí para dar ibope na nossa live no Instagram, que isso ajuda bastante a live ser mais divulgada. E use essa setinha aí para mandar aí para os amigos, tá bom? Selex, é um prazer ter você aqui. Eu vou te apresentar para quem não te conhece. A gente hoje vai falar sobre meditação, né, e como ela pode influenciar na nossa vida e na vida dos nossos pacientes. A Selex, ela é médica, pós-graduada em acupuntura na China. Fez curso também de movimentos de Gurdjieff na Turquia. Se aprofundou em várias técnicas de meditação orientais e ocidentais. E atualmente é responsável pela área de meditação da organização Condor Blanco, que foi onde eu a conheci. Eu já fiz 2 cursos de meditação com a sua equipe, né, e foram maravilhosos. Foram realmente transformadores para mim. E é uma organização que eu sempre indico, porque para mim foi transformadora. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, para a gente poder começar a entrar aí nesse tema. Então, obrigada, Vanessa. E então, eu faço parte da organização Condor Blanco, que é uma organização de desenvolvimento integral do ser humano, que é onde a Vanessa fez o curso, né? Então, foi fundada por Sujavan Solar, e visando o desenvolvimento integral do ser humano, ele criou diversas áreas dentro de Condor Blanco. Então, tem a área de liderança, a área da natureza e várias outras, e tem dentro delas a área de meditação. Porque o que é o desenvolvimento integral do ser humano? É a gente não deixar nenhuma área da nossa vida para trás, né? Eu só tenho material, então eu acho que eu não posso ter o espiritual, ou eu não posso ter o emocional. Então, o desenvolvimento integral é quando a gente tem o nosso corpo mental, físico, emocional e espiritual funcionando de uma maneira equilibrada. E então, como a Vanessa falou, eu cursei medicina, né? Trabalhei muitos anos com isso, agora não estou mais atendendo como médica. E eu sempre me interessei por essa parte mais energética, né? Então, por isso também que eu optei pela acupuntura. Houve um tempo que a acupuntura ela era charlatanismo, não sei se alguém aqui lembra. Depois ela passou a ser placebo, né? Depois ela foi estudada realmente, vindo que não, que ela tem uma base científica e tal, né? Então, eu sou dessa época em que a acupuntura ela era placebo. Eu não peguei a época do charlatanismo, peguei a parte do placebo. E eu via que com a acupuntura, a gente tocando certos pontos com agulha, né? Mesmo a digitopuntura, a gente conseguia ter certos resultados, né? Que muitas vezes a pessoa ficava muito tempo e não conseguia, e com as agulhas ela chegava ao resultado. Então eu comecei a perceber que sim, que existe algo além, né? Só do físico. Além disso, eu sempre me fazia várias perguntas sobre da onde a gente vem, para onde a gente vai, essa busca, né? E essa busca me levou à meditação. Aos 20 anos, um pouquinho antes, talvez aos 18, eu comecei nessa busca e me deparei com a meditação. Então, a meditação é algo que para mim é a porta de saída. Ela traz diversos benefícios, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui, né? Mas além desses benefícios, ela é uma porta de saída para essa nossa vida, assim. E agora, nesse momento tão inusitado, né, Vanessa, que a gente tá vivendo,
é a porta de saída para a gente sair dessa coisa que a gente acha que talvez não tenha saída. Mas com a meditação a gente volta para dentro e percebe um novo panorama, um novo horizonte. Então eu quero dizer que aqui que a meditação, nesses anos todos, desde os 18, 20 anos, ela tem me salvado, assim, tem me trazido a saúde física e muito da saúde mental. Por isso que eu sou apaixonada, por isso que eu gosto de ensinar. Eu confesso, Lex, que nesse momento da pandemia, a meditação está me ajudando muito, muito. Eu já medito há alguns anos, né? Como eu te falei, eu fiz cursos com Condor Blanco de meditação, mas já tinha feito outros cursos anteriormente. Atualmente eu tenho tentado praticar pelo menos 20 minutos de meditação por dia, além de outras coisas, né? Que eu faço reiki, o próprio reiki é uma forma de meditação, mas faço em mim mesma, né? Então, tento praticar algumas formas de meditação. Um grande desafio para mim, que é um dos motivos de ter pedido para você vir falar sobre o tema, é de como orientar, né? Porque, como eu tenho muitos pacientes e muitos alunos, é claro que o que é bom para mim, eu gostaria de passar para todo mundo, né? Tanto é que nessa quarentena, eu antes da quarentena eu não fazia live, né? Eu comecei a fazer live com a quarentena. E eu já trouxe aqui a Shira Jan para poder falar sobre a saúde mental, o Eduardo, o Lanchiro, teve aqui para falar sobre sono. Porque o meu objetivo, além de trazer conhecimento, é tentar nessa quarentena dar um pouco mais de qualidade de vida para os meus pacientes, para os meus alunos, para os meus amigos que estão aqui. Né? Aqui tem muitos familiares meus, tem muitos amigos. Então, esse é o objetivo de trazer essas lives com temas também diversos, né? Que a gente pode aproveitar com a gente e com os nossos pacientes. Eu queria começar com algumas perguntas simples, para depois a gente chegar em como eu posso ensinar o meu paciente a fazer uma meditação, tá? Então, eu queria começar assim, ó. Porque muitas pessoas acham que meditar é muito difícil, né? E hoje eu até coloquei lá, vamos desmistificar a meditação, né? Então, acho que meditar é muito difícil, você tem que sentar na posição, aquela posição que todo mundo fala, a posição de Buda, ou a posição de um yogi, né? Com a coluna reta, e meditar, não pensar em nada. E essa forma de começar seria uma das mais difíceis, né? Então, eu queria que você falasse pra gente sobre os tipos de meditação que existem. Então, essa coisa de que meditar é difícil é real mesmo, as pessoas acham, né? Mas eu acho que é por ser tão fácil, é que as pessoas acham difícil. Por ser algo que está à nossa mão e à disposição a qualquer momento. Então, meditação, eu vou partir um pouquinho do que é para poder explicar os tipos, né? Claro. Porque meditação, eles dizem o seguinte, que a palavra meditação não engloba tudo o que eles no Oriente, os tibetanos, os hindus, querem dizer com a palavra meditação. Então, nós usamos uma palavra que não traduz a imensidade do que quer dizer isso. Então, eu vou falar agora de uma maneira simples para a gente que está começando. Então, me incluo, né? Nós é um processo de conhecimento. Então, a meditação, ela é estar no momento presente. Então, o primeiro passo é você estar no momento presente e dar uma estabilizada na mente. Para a pessoa entender o que eu quero dizer com estabilizar a mente, ela precisa praticar um pouquinho de meditação, sentar um pouquinho com o olho fechado e perceber que a mente ela é inestável. Ela pula de um lado para o outro. Tu diz, fica aqui, ela não fica, ela vai para lá, para cá. Não pensa no elefante cor-de-rosa, ela vai pensar no elefante cor-de-rosa, ela não nos obedece. Então, essa estabilização mental, estar no momento presente, é o que a gente define, a grosso modo, como meditação. Não é só isso. A grosso modo, porque ela engloba muitas outras coisas. Então, se meditação é estar no momento presente, tudo que te deixa no momento presente é uma técnica para você estar em meditação. Porque meditação é um estado, né? Então, nós praticamos técnicas que nos deixam nesse estado. Para a gente estar no momento presente, você pode estar no momento presente com técnicas de meditação ativa e técnicas de meditação passiva. Qualquer coisa que te deixe no aqui e no agora é uma técnica de meditação.
Mas existem as técnicas mais convencionais, que é aquela que você senta e fica sentada numa meditação passiva, observando algo. Você usa um objeto como âncora. E agora com Mindfulness, então eles estão falando muito da atenção plena, que é prestar atenção em algo que você está fazendo nesse momento. Por exemplo, comer, caminhar, beber água. Então, se você está prestando atenção naquilo que você está fazendo, você está no momento presente, então você está fazendo uma técnica meditativa. Se eu estiver me estendendo, Vanessa, você me interrompe e faz a outra pergunta, tá? Maravilhoso, pode continuar. Então, eu gosto de fazer muito uma analogia, mas por que a gente tem que ficar no momento presente, né? Porque a pessoa pode perguntar. Primeiro, tem 500 mil benefícios que a gente pode falar depois. Mas principalmente porque nós somos escravos desta mente. Porque se a gente vai pensar assim, o que forma esses pensamentos que passam na minha mente? Da onde eles vêm? Né? Então, talvez as pessoas vão dizer, eles vêm das minhas memórias, né? Verdade, eles vêm das minhas memórias, das minhas experiências, e eu acrescento dos padrões, dos condicionamentos, das crenças, padrões, condicionamentos. Então, esse filminho que está passando aqui, o material do qual ele se forma é algo que já aconteceu. 95% do material que forma esse filminho aqui é algo que já aconteceu. Somente 5% tem a ver com o que está acontecendo agora, com o que a pessoa está escutando, o que a gente está falando, o que ela está vendo. Então, se isso está acontecendo e eu tenho de 50 a 70 mil pensamentos por dia, sendo que a grande parte eles são formados por algo que já aconteceu e que pode ser que dentro do que já aconteceu eu tenho crenças limitantes, eu tenho padrões limitantes, eu tenho traumas, eu tenho medo, etc. Eu continuo alimentando minha mente, meu corpo, meu espírito, minhas emoções com esses pensamentos criados a partir desse material passado. Então, quando eu começo, claro, nós já sabemos que esses pensamentos, quando água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A mesma coisa o pensamento. Eu penso, penso, penso. Um dia isso se torna realidade na minha vida. Por isso que em terapia se fala que a gente reatua o trauma, que a gente simplesmente está revivendo a infância, o drama pai, mãe e filho, etc. Então, quando eu começo a meditar, eu começo a me dar conta e eu consigo entender que de certa maneira, eu sou um escravo. Então, eu gosto de fazer a seguinte analogia. Quem já viu uma outra minha live já deve ter visto essa analogia. A analogia da carruagem. Sabe uma carruagem? Então, tem a carruagem, tem os cavalos que puxam a carruagem, tem o cocheiro que dirige a carruagem, tem o dono da carruagem que está dentro viajando nela. Digamos que não existissem carros, só existissem carruagens. Então, eu tenho minha carruagem. E quem é que diz para onde vai a carruagem? Qual o destino dessa carruagem? São os cavalos? Não. É o cocheiro? Não. É a carruagem em si? Não. É o dono que está dentro da carruagem. Então, como é que é essa analogia para a gente entender como é que a gente está? Os cavalos correspondem às nossas emoções. A carruagem, propriamente dita, é o nosso corpo físico. E o cocheiro é a nossa mente. E o amo é o nosso ser interno, a nossa essência, a nossa alma, espírito, ou como qualquer um queira chamar, né? Então, geralmente na nossa vida, quem que manda? A mente manda muito, né? Você fala assim para ela, fica aqui prestando atenção na minha respiração que eu vou meditar um pouquinho. Aí as pessoas que estão vendo essa live, se tem experiência de meditação, vão entender, né? Que senta para meditar e a mente vai para tudo que é lado. Volta para cá, e lá vai para tudo que é lado. Muitas vezes são as nossas emoções, são os cavalos. Quantas vezes você não quer ficar com raiva, você fica com raiva? Ai, tô triste, queria fazer outra coisa, mas a tristeza te leva lá para aquela melancolia e acaba não fazendo nada. Ou quantas vezes, então os cavalos é que mandam. Ou quantas vezes nosso corpo manda. Vou fazer dieta. Ah, mas só um docinho. Vou começar amanhã. Hoje eu não vou para academia. Então, quem que tá mandando? Então, na nossa vida, quem menos pinta é o nosso ser, a nossa essência. Então, quando a gente começa a meditar, a gente começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Os cavalos têm o seu momento, o cocheiro, a carruagem, mas quem comanda todo esse movimento, essa orquestra, é o regente da orquestra, é o cocheiro, é o amo que está dentro da carruagem. Então a meditação é isso, é dar o poder a quem precisa ter esse poder, né? E para isso existem as diversas técnicas.
né? Que a gente até pode falar sobre algumas, se você quiser perguntar sobre algumas. Assim, eu queria que as pessoas entendessem que tem várias técnicas para que a gente não pense que eu preciso só sentar e respirar, porque sentar e respirar é uma evolução, né? Sentar e não pensar em nada é uma evolução, chegar nesse tipo de meditação. Existem as meditações ativas, as guiadas, né? Você pode falar um pouquinho dessas pra gente? Sim, eu queria Ou pegar como a só gente poderia começar? Quem nunca meditou, como é quem que nunca poderia meditou. começar? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho antes do como poderia começar, desmistificar um pouquinho. Pode ser, Perfeito. Vanessa? Tá. Claro. Então, uma das coisas é que meditação não é religião. Ela, Era a minha as próxima pessoas, pergunta. tá. Então eu já vou. Pode ir Porque lá, vai lá. tá. Então, porque no passado a meditação ela faz parte de grandes tradições religiosas. É verdade, inclusive do cristianismo, né? A oração pode ser um tipo de meditação. Então, ela acompanhou várias tradições religiosas, então às vezes se confunde. Mas o mindfulness foi uma tentativa de separar da religião. O próprio budismo, que é um dos que mais, né, aprofunda dentro da meditação, eles não são uma religião, segundo o próprio Dalai Lama. Então, a meditação não precisa ser de nenhuma religião para praticar. Ela não é uma religião, ela pode ser praticada fora de qualquer religião. Primeira coisa, né? Segundo, meditar não é ficar sem pensar em nada. Meditar não é, vai lá e fica com a tua mente em branco e esvazia sua mente. Poxa, se a pessoa conseguir ficar sem pensar em nada e esvaziar, nossa, ela é uma. Porque a natureza da mente, os budistas falam isso. A natureza da mente é pensar. Então, a gente no processo meditativo, a gente não bloqueia os pensamentos. A gente observa os pensamentos. Tá? Então, isso, primeiro, desmistificando. Não é religião, não é não pensar, não é ficar sem pensar em nada. Tá? Então, se você sentou para meditar e veio um monte de pensamento na cabeça, legal, tá no caminho. É isso aí. Tá? Que outra coisa que eu gostaria de desmistificar com relação à meditação? Meditação não é relaxamento, por exemplo, né? E meditação não é viagem astral, meditação que é maravilhoso também, e não é hipnose, que é maravilhoso também, mas não é outra coisa, tá? Então você me perguntou como é que a pessoa pode começar. Não necessariamente a pessoa precisa ficar sentada em posição de lótus ou semilótus, ou sentada numa cadeira para meditar. Ela pode começar meditando com coisas, porque se a pessoa é muito ativa, às vezes ela não consegue sentar, então ela precisa fazer alguma coisa mais ativa. Então, eu gosto muito de falar, e tem uma linha do budismo que usa muito, que é a caminhada consciente. Para isso, nós temos que voltar à primeira coisinha que eu falei lá, que é a meditação, é ficar no momento presente. Então, para ficar no momento presente, a gente pega uma âncora. E essa âncora pode ser o movimento corporal. Eu estou fazendo um movimento corporal no momento presente. Então, se eu estou caminhando, e esse meu movimento corporal de caminhar ele é feito no momento presente. Se eu estou prestando atenção nesse movimento corporal de caminhar, eu estou meditando, caminhada consciente. Então, você que está começando, que vai para o trabalho, você pode prestar atenção na sola do seu pé, tocando no chão. Aí você vai caminhando, presta atenção na sola do pé, tocando no chão. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que o cocheiro quer mandar. Ele vai começar a ir para qualquer lado. Então a mente vai para lá, o que eu deixei de fazer em casa? Estou perdendo tempo aqui, eu tenho que chegar rápido no trabalho. Nossa, quanta coisa, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Quando você se dá conta que está pensando em um monte de coisa que o cocheiro está mandando, você novamente traz e diz, não, fica na sola do pé. Aí novamente sua mente vai ficar nessa sensação do pé tocando no chão. E você está caminhando, você fica prestando atenção nisso. De repente, novamente a mente vai fugir e você traz de volta. Esse processo de trazer a mente para a tua âncora, ela vai fugir, você traz de volta, ela vai fugir, você traz de volta, essa é a técnica meditativa. Tá? Então essa âncora pode ser um movimento corporal, quando você começa aqui a caminhada consciente. Essa âncora pode ser comer. Porque a gente come no passado? Não. A gente come no futuro? Não. E quantas vezes a gente come por dia? Várias. Então, você está aqui comendo, presta atenção no gosto, na cor do alimento, mastiga prestando atenção, engole prestando atenção. Aí o que vai acontecer? A mente vai viajar, vai pensar em outra coisa, vai querer olhar o WhatsApp. E o que você faz? De novo, volta a atenção. Então, novamente, para meditar, nós precisamos escolher uma âncora.
a mente vai fugir, a gente vai trazer para essa âncora. Essa âncora pode ser de forma ativa um movimento, pode ser uma dança também, né? Então a pessoa põe uma música legal e fica dançando, prestando atenção no movimento corporal, prestando atenção na caminhada consciente, prestando atenção no alimento, ou pode ser passiva. A pessoa pode sentar, então ela pode sentar numa meditação passiva, sempre com a coluna reta, que é, que é uma das coisas mais importantes. E aí ela pega uma âncora também, e no caso de uma âncora muito disponível para a gente a todo momento é a respiração. Por isso que vocês podem perceber que na grande maioria das vezes a respiração está envolvida na meditação. Porque eu respiro agora, eu não respiro nem no passado nem no futuro. Então, quando eu trago minha atenção para a respiração, eu estou voltando para o presente. Novamente vai acontecer. O cocheiro vai ficar alucinado, vai para tudo que é lugar, e você traz de novo. Não, vem para cá. Traz para a âncora. Então, a meditação, no início, para estabilizamento, ela consiste em pegar uma âncora e fazer esse movimento. Traz de volta para a âncora, traz de volta para a âncora. E a âncora pode ser a respiração, pode ser o corpo, pode ser, enfim. Um som. Né, o som. Pode ser até uma frase, um mantra, uma oração, pode ser alguma coisa assim, né? Isso mesmo. Perfeito. Uma outra coisa que eu queria desmistificar, que você me ajudasse a desmistificar, é em relação à posição de meditação, né? Você falou aí um pouquinho, eu acho a meditação consciente maravilhosa, eu já fiz. A gente agora, quem está em casa, vai tentar fazer em casa, né? Mas quem pode estar numa natureza, você vai andando e sentindo o pé no chão e olhando para a árvore e se conectando com cada coisa que você olha e olhar e realmente olhar aquilo, né? Que é impressionante que às vezes a gente vai para o trabalho e a gente não vê o caminho, né? Isso ou seja, está em qualquer lugar, menos ali, né? Menos presente, né? Então, outra coisa que eu queria que você me ajudasse era em relação à posição de meditação. Muitos alunos me perguntam, e pacientes também que eu recomendo a meditação, perguntam se pode meditar deitado. E aí, geralmente o que eu respondo, e você me explica se eu estou errada, que não tem problema nenhum eu estar errada, porque você que é especialista aqui, é que quando a gente deita, a gente tende a fazer mais um relaxamento do que uma meditação. Inclusive, à noite, quando eu vou dormir, eu geralmente coloco um fonezinho e coloco alguma meditação guiada, mas mais com o objetivo de relaxar. A meditação que eu faço todo dia, lá 15, 20 minutos, é sentada, ou uma meditação guiada, ou me conectar com a minha respiração, enfim. Mas essa noite que eu faço é mais um relaxamento mesmo para eu dormir mais tranquila. Então, o deitado é mais um relaxamento ou serve como uma meditação? Então, eu concordo com você. Eu concordo que o deitado serve mais como relaxamento. Tem linhas que falam que não, tá? Mas é muito difícil uma pessoa se manter completamente alerta na posição deitado. Porque acaba dando soninho, você perde... Por isso que a posição, assim, essa posição com uma mão assim, né? Essa aqui, não sei se dá pra ver ali, né? É uma posição que você não tá com as suas mãos relaxadas assim. Você tá numa posição aqui em que ela não é uma posição tensa, mas que você precisa manter o alerta. Então, quando a gente fica sentado, o nosso corpo está relaxado, mas eu preciso estar alerta. Por isso que a sugestão também é não encostar no encosto da cadeira. Exceto se você sente dor. Sempre podemos, a gente sempre pode adaptar, tá? Mas eu tô falando assim, no geral, o ideal é sentado, porque deitado vai dar vontade de dormir, vai perder o alerta. Tudo que te faça perder o alerta, é melhor não fazer. Se não for um meditante experiente, é diferente, né? Você tem razão, eu acho que é mais relaxamento. E como eu vou indicar para quem está começando, né, às vezes eu até indico, faz sentada numa cadeira bem retinha, faz com a coluna reta para começar, e aí depois você vai desencostando a coluna, né, da cadeira, do apoio da cadeira, para a pessoa começar a meditar. O Edelberto, que é um professor amigo meu que já esteve aqui na live também, está perguntando, mas a meditação não leva a um relaxamento? O que você acha? Eu vou responder essa questão dele, eu só queria falar uma coisa antes, tá? Só um minuto aí, eu quero só falar uma coisa sobre a postura. Antes disso que eu não esqueça, peraí, eu quero pegar uma coisa que é importante aqui. Com relação à postura. A postura, ela é feita para nos ajudar a entrar no processo meditativo.
E eu sei que vocês, como fisioterapeutas, atendem pessoas que têm dor. E muitas pessoas nas aulas de meditação diziam, eu não consigo desencostar da cadeira porque eu tenho dor na coluna. Então, nesse caso, a pessoa precisa procurar uma posição que não seja incômoda. O corpo não pode ser incômodo, não pode ficar doendo. Então, se necessário, encosta. Encontrar uma posição que não doa, mas também que não te faça adormecer dentro de você. Tá? Perfeito. Então, essa é a coisa. Então, ele perguntou se a meditação não leva ao relaxamento. Então, quem nasceu antes, o ovo ou a galinha, não sei. Mas é assim que funciona. Nós não conseguimos meditar se não estamos relaxados. Porque é importante que você esteja tenso, não dá para meditar. E quando você medita, de certa forma, também o seu corpo relaxa. Mas é um relaxamento diferente desse relaxamento que a gente adquire um pouquinho antes de dormir. É um relaxamento mais relacionado com um bem-estar. Depois que você faz um exercício, por exemplo, o teu corpo não quer dormir, mas ele está relaxado. É mais ou menos isso, Edelberto, que eu estou vendo aqui tua pergunta. Tá? Então, a meditação leva ao relaxamento e a gente não consegue meditar se não está relaxado. Mas não é o relaxamento que nos leva a dormir. Perfeito. Eu como meditante, eu te ajudando aí a responder, né? Às vezes ajuda o Edelberto, uma pessoa que pratica, não sei se ele também pratica, mas quando eu medito de manhã e sentada numa postura melhor, com uma coluna mais ereta, eu consigo realmente me conectar comigo mesma. Quando eu medito à noite, mais que eu nem chamo de meditação, eu chamo de um relaxamento, e eu coloco lá uma meditação guiada, ou algum mantra, ou enfim, ou alguma música, e eu relaxo, muitas vezes eu até durmo. E volto para tirar só o fone, para desligar o celular. E isso, na verdade, não me incomoda eu ter dormido naquele momento, porque eu vejo isso como um relaxamento, como vamos dizer assim, como um início da minha noite, né? E é muito melhor para mim, quando eu faço esse tipo de relaxamento à noite, eu durmo muito melhor do que quando às vezes eu não consigo fazer. Claro, isso Percebo mesmo. uma grande diferença. Outra coisa, quais são os benefícios? Como você falou, a gente tem muito paciente que tem dor, né? Aqui não tem só fisioterapeutas, aqui tem outros, aqui tem muitos amigos também que estão aqui, mas a gente muitas vezes indica, e tem sido muito indicada a meditação para os pacientes que têm dor crônica, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre os benefícios de praticar meditação para quem tem dor. Bom, a meditação tem um sem número de benefícios, né? Primeiro que quando a pessoa tem dor, já leva a um estado de ansiedade. Então a meditação ela já reduz esse estado de ansiedade, né? Pelo simples fato ao reduzir o estado de ansiedade, também reduz a tensão, que pode piorar essa dor. Outra coisa que a meditação faz, quem tem dor crônica, ela faz uma melhor conexão corpo-mente. Então a pessoa consegue entender melhor o seu processo e nesse entendimento do seu processo há uma redução do limiar da dor. E outra coisa que acontece é que a pessoa, ao sentir dor crônica, ela, ao enfrentar o seu dia a dia, ela também fica ansiosa. Então, tanto dor crônica quanto o paciente traumatizado, né? Então, quando ele medita, reduz a ansiedade. E acabam aumentando a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, diminui esse processo da dor crônica. Claro que existe dor crônica devido a vários fatores, então eu falei de forma geral, né? Mas eu acho que os benefícios da meditação vão bem além, assim, da dor crônica, né? Por exemplo, a meditação reduz em 47% as chances de ter infarto do miocárdio. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, bem importante, né? Ela faz com que a gente melhore, coadjuvante com outros tratamentos, melhore os sintomas da depressão, né? Da ansiedade, como eu já falei. Uma das coisas que as pessoas me perguntam, eu tenho síndrome do pânico, posso meditar? E eu sempre falo o seguinte, se você está no meio da síndrome do pânico, você está tendo um ataque de síndrome do pânico, é melhor não. É melhor fazer uso do seu medicamento, quando estiver mais controlado, é que pode, né? Esse talvez seja uma das únicas contraindicações, assim, que
posso ver, né? E também não é geral, ela é mais relativa. Uma das coisas, não sei se você quer que eu fale mais dos benefícios da meditação. Quero, com certeza. Eu acho bem importante também, são os benefícios mentais e emocionais da meditação, porque ela atua em áreas do nosso cérebro. Na verdade, a meditação altera a estrutura cerebral, formando novas células cinzentas, aumentando essa massa, né, cinzenta. Tanto que eles fizeram uma pesquisa e viram que o tamanho do cérebro de um meditador experiente aos 55 anos é igual ao tamanho do cérebro de um jovem de 25, sendo que se a pessoa não medita, com o decorrer da idade, o cérebro vai diminuindo de tamanho. Então, ele altera a estrutura cerebral. E é muito importante, e ela vai alterando em determinadas áreas. E tem uma área, uma zona muito importante, que é a zona da empatia. Então, quando a gente medita, a gente fica mais empático. E essa zona, circuito da empatia se chama, que é o córtex pré-frontal, o temporoparietal e o hemisfério direito. Então, a meditação atua ali, fazendo com que a pessoa se transforme numa pessoa mais empática. E ele, junto com a empatia, transforma-se numa pessoa mais compassiva, generosa. Mas o mais importante disso é que ela começa isso consigo mesma. Porque quantas pessoas que a gente conhece que é super bondosa com as pessoas de fora e não consigo mesma. Quando se olha no espelho, a crítica, tudo isso, né? Então, quando a pessoa começa a desenvolver, isso não é uma coisa que ela pense em fazer. O cérebro é que muda. Isso que é o legal na meditação. Não é que eu decido mudar um hábito. Não. O meu cérebro está mudando, os meus neurotransmissores começam a mudar. E é aí que eu começo a ter essas sensações, esses sentimentos, fico mais generoso, mais compassivo, mais empático, minhas relações melhoram. Ao melhorar tudo isso, a saúde começa a melhorar. Porque nós continuamos ainda no velho paradigma, né, da cura, né? Mas a cura, a gente deveria pensar mais na prevenção, né? Como ter saúde, né? E não como curar a doença. Claro, é importante como curar a doença, mas tem que ter um enfoque, né? Como ter saúde, né? E saúde é isso, são as emoções. As emoções contribuem muito, na verdade, elas podem ser uma grande causa, né, das doenças. Segundo a bioneuroemoção do Henri Corbera, que é um espanhol que criou todo um... Bem legal para quem não conhece, dá uma estudada na bioneuroemoção do Henri Corbera. Ele fala que a gente fica doente por causa das emoções. Vale a pena estudar ele, ele é um grande estudioso, dá cursos muito bons, né, pós-graduação, inclusive, sobre isso. E é uma grande terapia, vale a pena dar uma estudada nisso, né? Quem mexe no corpo, quem atua com doenças, vale a pena saber isso. Perfeito. A Monique está aqui perguntando o que você acha da meditação do Theta Healing e se é possível entrar na onda Theta no estado meditativo. Sim, é possível estar na onda Theta. Eu fiz curso de Theta Healing em 2008, nos Estados Unidos. E eu achei assim muito especial o estado que a gente entra. Não sei se o público se já fez, se já experimentou, mas é um estado bem especial quando a gente, né, tá nesse estado Theta. É um estado de expansão, é um estado em que você, claro, tem todo o processo co-criador, o qual o Theta Healing, né? Não estou falando agora da terapia, estou falando desse estado que a gente chega, né? Sim, com a meditação a gente chega também nesse estado. E eu não sei o que ela perguntou antes. O que você acha da meditação do Theta Healing? Você respondeu o que você acha? Maravilhoso, eu acho ótimo. E assim, às vezes eu faço às vezes, mas sem fazer download, sem nada, só para chegar lá. Eu uso a técnica do Theta Healing para chegar no estado. E aí fico. Porque é bem fácil, né? Com essa técnica. E aí fico sem fazer Perfeito. download, sem pensar, nada, só no estado. A gente está com muitas pessoas, muitos pacientes, muitos alunos, né? Acho que no geral aqui, muita gente que está escutando tem relatado problemas no sono, né? Assim, e como a quarentena também interferiu nisso. Esse foi um dos motivos de eu chamar o Eduardo Lancheiro para vir falar de sono. Eu queria que você falasse um pouco como que a meditação interfere no nosso sono. Se interfere, como que interfere? Tá. Mas primeiro eu gostaria de falar uma coisa, falando em sono e insônia. Eu acho bem legal agora, o pessoal que está escutando, se tem insônia, para saber atenção no que eu vou falar agora, que você vai agradecer ter insônia. Por quê? Só para a gente ter um autoconhecimento. Porque eu acho que autoconhecimento
ele é a base da nossa existência aqui. A maioria de nós não nos conhecemos. Então, quando eu vou dar aula de meditação, a gente fala o que é uma mente meditativa, o que é uma mente ordinária, uma mente comum, a nossa mente. E às vezes a gente não consegue olhar muito a nossa mente. E aí eu dou o seguinte exemplo. Sabe quando a gente tem insônia? Acorda às 2, 3... Claro, existe insônia de início ou insônia que se acorda às 3 da manhã. Então, quando você tem insônia, eu sempre dou exemplo para os alunos. Você consegue ficar positivo, pensar nas coisas boas que vão acontecer na vida, na hora da insônia? A grande maioria não, né? A vida fica cinza, todas as preocupações, meu Deus, tem um leão me esperando ali quando eu acordar. E aí vem a luz do sol e tudo se acalma. Então, a nossa mente, ela é assim. Por isso que é legal, quando você tem insônia, observe a sua mente. Como que ela é louca, esse cocheiro. Ele é assim. A gente não se dá conta durante o dia porque está distraído. Tem o WhatsApp, tem as pessoas ao redor, eu vou comer, né? Agora na quarentena a gente não está tão distraído. Né? Então agora a gente está se confrontando com a gente mesmo. Então, primeiro, é legal observar na insônia como é a nossa mente. Ela é muito louca, né? Então, por isso a importância da meditação. Eu chamo que meditação é adestrar a mente, que nem adestrar um animal. Louco completamente. Eu sei que muita gente talvez... Mas observe a sua mente. Diga para ela ficar quieta um pouquinho. Prestando atenção na sua respiração. Vamos ver quanto tempo ela te obedece. Aí você já vai ter uma ideia de como é que ela é. Então, a meditação já está bem provado mesmo que ela melhora o sono. Ela faz com que a gente... Ela dá uma equilibrada em todos os nossos hormônios, em todas esses... Porque primeiro ela vai dar uma equilibrada nos pensamentos. Você senta para meditar, a mente pode ficar cheia de pensamentos. Mas quando você levanta da tua almofada, da tua cadeira de meditação, eles estão mais tranquilos e mais calmos. Então você já vai acalmando, adestrando essa mente vai ficando mais tranquila no dia a dia e quando você vai dormir também. E aí ela não acorda pensando em um monte de coisas no meio da noite. Claro que existem vários fatores da insônia, mas a meditação já está provado que melhora o sono sim. Mas precisa ser praticada diariamente. Então, um dos motivos pelo qual ela melhora o sono é que ela adestra a mente. Ela não fica tão louca quando você acorda no meio da noite. Se acordar, e na maioria das vezes ela faz com que você não acorde mais. Perfeito, perfeito. Um dos melhores posts que tem, você falando isso, um dos melhores posts que eu vi na quarentena foi um desabafo entre duas amigas. E uma amiga desabafando, eu não aguento mais a quarentena, eu quero sair de casa, eu tô de saco cheio, enfim, detonando a quarentena. Aí a amiga falou assim, que nada, aproveita para se conhecer, o autoconhecimento é maravilhoso. Aí a outra respondeu, não, eu já me conheci e me odiei. Né? É mais ou menos isso que você falou, não esse excesso de ódio, vamos dizer assim, né? Mas é mais ou menos isso. Nessa quarentena a gente não está conseguindo muito fugir, né, da gente mesmo. Então a gente tem que acabar se conhecendo mesmo. Isso é uma grande oportunidade, né? Como a meditação pode interferir no sistema nervoso autônomo e no sistema imune? Queria que você desse uma aprofundada nisso pra gente. Então, o sistema nervoso autônomo, ele é responsável pelo que a gente não controla, né? Os batimentos cardíacos, a respiração, o crescimento, etc. E ele é dividido em dois, o simpático e o parasimpático. E o sistema simpático, ele é ativado em coisas emergenciais. Fuga, luta. Então, ele é ativado no estresse. Então, no estresse, o que acontece quando eu tenho que fugir ou lutar? Quando eu tenho que fugir ou lutar, o sangue corre para as extremidades, sai das áreas, né? Corre para as extremidades, minha pupila dilata, né? Então, aumenta o cortisol e eu fico pronto para fugir ou para lutar. E aumentando esses meus hormônios que me preparam para isso. Não tem problema. Isso é importante para a nossa sobrevivência. Foi muito importante para o homem pré-histórico, né? E antigamente. E para nós, muitas vezes, é importante também. Por exemplo, ontem, né? Quando deu, não sei se na cidade de vocês deu, mas aqui deu como um ciclone, uma coisa bem forte aqui no sul, né? Então é um momento também que você fica, uau, o que está acontecendo? Vou me preparar para fugir ou para lutar, que foi o que aconteceu aqui, né? O problema nosso é que a gente mantém isso aqui. O homem moderno está com nível assim, o parasimpático muito elevado. Né? Então, os nossos hormônios... Então, imagina a nossa circulação sanguínea sempre a 1000. Imagina uma máquina sempre funcionando a 100%.
Então, um dia ela vai explodir. Então, é isso que acontece conosco e temos o parasimpático sempre assim, por causa do estresse. Estamos sempre preparados para fugir, para lutar. Devido às condições que estão Simpático, né? acontecendo. É Simpático, que você simpático, trocou. simpático. Simpático, isso. Parasimpático, eu falei, não, é simpático. Simpático. Simpático sempre preparado. Então, o que a meditação faz? Eles viram que a meditação, ela dá uma reduzida no simpático e um aumento no parasimpático. O parasimpático é responsável pelo relaxamento, né? Então, como que faz isso? Através da liberação de neurotransmissores, etc. Mas esse processo com a meditação é bem nítido, eles estudaram. Então, reduz o parasimpático, reduz o simpático, aumenta o parasimpático. Além do que, a meditação atua numa área cerebral chamada amígdala. A amígdala é responsável pela minha resposta ao estresse. Então, ela reduz essa minha resposta ao estresse, atuando também nesse lugar. Então, é bem importante para que todo funcionamento, porque esse excesso do simpático pode causar causa risco cardiovascular muito grande, né? Por isso, talvez, essa relação de quem medita ter 47% menos chance de ter infarto do miocárdio do que quem não medita. Então, é isso que Perfeito. acontece. Em relação ao sistema imune, como é que a meditação pode ajudar a nossa imunidade? Então, eles fizeram uma pesquisa, essa pesquisa é bem antiga, né? Onde eles viram que eles vacinaram um grupo de pessoas e viram que pessoas que meditavam tinham seu sistema, formavam mais anticorpos. Então, eles percebem que há uma alteração celular. E uma das coisas interessantes nisso é que essa alteração que acontece com a meditação, ela passa para outra geração. Não fica só em mim. Então, eles viram que a meditação é muito bom para certas doenças autoimunes. Por exemplo, não estou dizendo que só a meditação, é sempre com retocolite ulcerativa inespecífica, que é autoimune, doença de Crohn. Então, como coadjuvante nessas doenças autoimunes, lúpus, é muito interessante, porque ela não só aumenta a imunidade, mas ela regula a imunidade, porque nessas doenças há uma alteração da imunidade, né? Nem sempre para menos, né? Muitas vezes para mais, o corpo mesmo ataca ele mesmo. Então ela modula o sistema da imunidade. E também ela melhora a inflamação. Então ela melhora esse processo de terminar com a inflamação que existe em nosso corpo em determinadas doenças. Doenças inflamatórias, artrite, artrose, etc. Perfeito. Então a galera tem que começar a meditar urgente, né? Lembrando, pode falar. Falar. Lembrando sempre que é como coadjuvante, né? Coadjuvante no tratamento. Quanto tempo é o ideal a gente meditar por dia? Então, quem está começando, eu falo assim, começa com 1 minuto. Porque as pessoas às vezes se animam e falam, agora que eu aprendi meditação, vou meditar meia hora por dia. Comece com um pouquinho, comece com 1 minuto, depois aumente para 3, 5, 8, vai. E chega até 45 minutos. Seria o ideal chegar a 45 minutos, né? Mas não tem problema se meditar 5 minutos por dia já é ótimo. Se meditar 10, perfeito. Se você não consegue meditar nem 5 nem 10, eu falo assim, eu gosto de dar essa opção, né? Quantas vezes a gente pega o celular por dia, quantas vezes a gente vê o WhatsApp, né? Então, toda vez que olha o WhatsApp, respirar profundo 3 a 5 vezes, prestando atenção na respiração, você vai fazer pequenas micropráticas. Eu considero que as micropráticas são muito importantes. Por quê, Vanessa? Porque o nosso objetivo não é ficar 45 minutos meditando e ficar o restante das outras 23 horas completamente inconsciente. Nosso objetivo é trazer essa consciência para o dia a dia. Então, as micropráticas podem funcionar também para esse adestramento mental, né? Estabilização mental. Que seria essa meditação ativa também, que seria essa meditação consciente, não, a que você falou antes, o mindfulness. Né? Você também é um tipo de você estar conectado o tempo todo, né? Então, se você come, está sentindo realmente aquele sabor, eu até falei numa live com a Vivian que está aqui nos assistindo, que uma das coisas que fez uma grande diferença para mim em relação à alimentação foi eu começar a sentir o sabor da comida, ou seja, eu realmente mastigar, prestando atenção no que eu estou comendo, e isso fez eu mastigar mais, né? Ou seja, às vezes eu comia, eu não conseguia nem sentir o gosto do alimento, né? A meditação do chocolate, né? Que inclusive foi ela que me ensinou.
né? Então, a meditação de chocolate é fantástica, porque você bota um pedacinho de chocolate na boca e aí você fica com aquele chocolate toda a vida, né? E processando aquele chocolate. Senão você come 10 quadradinhos de chocolate e não sentiu o gosto de nada, né? Você bota aquele chocolate e fica ali percebendo aquele sabor. É maravilhoso, né? É porque comer consciente dá tempo para o nosso centro da saciedade falar para a gente que deu, que está satisfeito. Porque quando eu como de forma inconsciente, eu não dou esse tempo. Então eu como errado, eu engordo. Né? Então quando eu como consciente, meu centro da saciedade, ele tem tempo e me avisa, deu, saciou. Perfeito. Depois que eu comecei a comer o chocolate amargo, isso diferenciou muito. Eu podia comer uma caixa de bis sem perceber que eu estava comendo chocolate. Mas eu comecei a comer o amargo e cada vez mais amargo. Hoje em dia eu como 85%, 90% e boto aquele quadradinho e fico um quadradinho ali um tempão, né? É isso aí. A outra coisa que eu queria te perguntar. Aquelas meditações guiadas, onde o professor fica escutando e o profissional fala, relaxa a sua perna. Enfim, ele fica dando algum tipo de indicação lá para você fazer o que ele está falando. O que você acha desses tipos de meditação? Eu acho ótimo, acho que é um estágio que a gente passa, né? Acho importante. Tem pessoas que chamam de meditação, tem outras pessoas que dizem que não é meditação, mas não importa, é um estágio, assim. E se ela te leva a ficar consciente no momento presente, é meditação. O que sim é importante também fazer praticar outro tipo de meditação, que você não precise mais da meditação guiada, né? Ela é um início, ela começa estabilizando você, onde a gente começa a ficar nos familiarizando com o nosso mundo interno. Porque uma das traduções, palavra Gom, em tibetano, que eles dizem que é meditação, uma das traduções é familiarizar-se. Então, esse tipo de meditação guiada faz com que a gente vá se familiarizando conosco, mas tem um momento que é importante que você fique só você com você. Perfeito. Ou seja, para começar tá valendo. Vale muito. Para começar tá valendo. Tem algum livro de meditação que você indica, Silex? Eu gosto muito do Surjava, que é meditação, a arte de voar, Surjava Solar, da editora Gran Sol. Eu gosto muito de um livro que se chama, deixa eu nem, não tem aqui, Momento Presente, Momento Maravilhoso, do Thich Nhat Hanh, que é um grande mestre, né? Ele tá bem velhinho agora, mas ele fala muito do momento presente, né? Do mindfulness, da caminhada consciente. Gosto muito de um livro da Pema Chodron, que é quando tudo se derrumba em espanhol. Agora em português eu não me lembro o título, mas em espanhol, Não tem quando tudo problema. se derrumba, da Pema Chodron. Os livros dela são muito bons. Vou anotar aqui. Tá. E tem algum aplicativo de meditação que você gosta? Sempre me perguntam sobre isso. E aí é muito pessoal, né? Claro. Aplicativo é muito pessoal. Eu não uso aplicativo, mas tem um aplicativo que eu baixei, eu baixei vários, mas acabei não usando nenhum. Mas tem um aplicativo que eu acho bem bonito, que é o Calm. Porque eu gosto dos sons, né? Eu gosto dos sons que tu pode escolher o som da chuva, porque existe a meditação em que você presta atenção no som. Porque quando nós estamos escutando, nós não escutamos nem no passado, nem no futuro, nós escutamos no presente. Então, se eu ficar completamente no som, eu estou no momento presente. Então, nesse calme, ele tem som da chuva, som do vento batendo nos pinheiros. Então, né? Teve uma época que eu andei dando uma olhada por aí. Mas é muito útil. Se a pessoa gosta, usa a ferramenta que mais lhe... Né? Maravilha. O Daniel colocou aqui, ó, a Daniele Medeiros colocou, quando tudo se desfaz, Prema Chandra. Isso, esse mesmo, quando tudo se desfaz, é Isso. muito bom. Obrigada. E o aplicativo é Calme, né? De calmo, Calma. né? Calmo, É. calmo. Maravilhoso. Tem alguma meditação que, como a gente tem um pouquinho de tempo ainda, que a gente pode ensinar para quem está escutando a gente? Porque tem uma meditação, até que uma amiga me perguntou que está aqui, que é a meditação dos 7 segundos, né? Que você inspira em 7 segundos, prende 7 segundos, solta em 7 segundos e prende de novo 7 segundos. Não sei se você indica essa, mas tem alguma meditação que a gente pode ensinar para quem está ouvindo a gente? Então, a gente pode pegar a âncora da respiração e com isso fazer diferentes contagens, pode ser essa dos 7 segundos, né?
Mas eu gosto muito de uma que ela é bem simples de fazer e pode ser para os iniciantes e para quem não é iniciante, né? Que é assim, ó. Não sei se vocês querem fazer. Queremos, queremos. É bem importante, então, se você que está escutando, se você puder sentar com a sua coluna reta, né? Mais importante é a coluna reta. A meditação pode ser feita com olhos abertos, com olhos fechados. Os olhos podem ser abertos olhando para frente, olhando para cima, olhando em 45 graus. Mas eu sugiro que para os iniciantes comecem ou olhando em 45 graus ou com olhos fechados. Então, a pessoa fica com a coluna reta e os dois pés no chão. Se você está sentado na cadeira, não cruze as pernas, deixa, né, fluir. Aí, com os olhos fechados, ou pode ser aberto, não tem problema, porque é só uma experiência. Você fricciona as duas mãos. Fricciona, fricciona, fricciona. Muito, 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 muito. E coloca as suas duas mãos com a palma voltada para cima sobre os joelhos. E fica prestando atenção na sensação das tuas mãos. A única coisa a fazer é prestar atenção na sensação das mãos. Nada mais. Você vai perceber que elas começam forte, a sensação começa forte, ela vai diminuindo, diminuindo. Fique aí e observe quando a sua mente quer sair. E se ela sair, você vai trazer de volta. Você ainda tem um formigamento. E agora faça uma inspiração profunda pelo nariz. Continue prestando atenção na palma da mão e solte o ar. Continue prestando atenção na palma da sua mão. Relaxa a região dos olhos, relaxa a boca, relaxa os ombros, pescoço e continue prestando atenção na palma da sua mão. Leve seu queixo um pouquinho em direção ao peito. Fique na sua mão mais um pouquinho. Inspire profundo. Você pode abrir os olhos se você quiser. A gente fez rapidinho, tá, Vanessa? Porque eu não sei quanto tempo, eu não consigo enxergar aqui o tempo. Mas essa técnica, quem está escutando pode fazer por muito tempo. Não precisa ficar só esse tempinho. Você percebe que a sensação continua na palma da mão. Então, essa é a âncora para sua mente. Então, quando você sente que não tem mais a sensação, faz de novo. Nós precisamos adestrar a nossa mente. Deixe ela aí. Porque, primeiro ponto, quando eu estabilizo a minha mente, aí que eu começo a compreensão. Eu preciso estabilizar ela primeiro para que depois venha a sabedoria. A sabedoria, ela já vem junto, mas na segunda etapa ela fica mais forte. A sabedoria de entender quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, é necessário, se eu quero responder essas perguntas, uma estabilização mental. Eu dizer quem que manda. Né? Eu não posso ficar o tempo inteiro escravo das minhas emoções, da minha mente e do meu corpo. Porque eu não sou a minha mente, não sou meu corpo, não sou minhas emoções. Isso tudo faz parte de mim, mas eu não sou isso. Só isso. Tá? Você usou como âncora a mão, né? Muito bom, porque tem pessoas que têm dificuldade de usar como âncora a respiração, né? E aí é se conectar com a mão. A mente vai vagar e você volta para a mão. Muito bom, porque eu já tive alunos que falaram para mim, professora, eu não consigo voltar para a respiração. E a mão é uma âncora bem interessante, né? Claro, pode ser o contato do pé no chão, né? Enfim, como você falou dos pés no chão, né? A pessoa sente lá o contato dos pés no chão. Então é alguma âncora. Bem interessante esse de esfregar a mão. Essa eu não conhecia. Muito bom. Obrigada. Porque é importante, Vanessa, a gente começar com uma âncora mais grosseira, como o corpo físico, né? Que é a sensação da mão. E vai se utilizando para um dia chegar numa âncora que é observar os pensamentos. Eu não tenho âncora nenhuma, mas eu estou no momento presente observando o que acontece aqui dentro. Sem me deixar levar pelo que acontece. Mas para chegar nisso, eu preciso começar de uma coisa mais burda. Então, o corpo. Depois vou para a respiração e assim vai. Essa é bem fácil de ensinar para os pacientes também, né? Sim. Muito boa dica. Obrigada. Eu queria que você desse seus recados, assim, fala um pouco das suas redes sociais, onde a gente pode
enfim, saber dos cursos que vocês trazem aí pelo Brasil, para o Brasil. Condor Blanco, pessoal, é uma organização que tem no mundo inteiro. Então, eu queria que você falasse aí um pouquinho, a gente ainda tem uns 3 minutinhos, dá para falar. Então, quem quer saber dicas de meditação, etc., tem o nosso canal, que é o Tranquilamente, que está aqui, né? E a gente está muito feliz porque a gente lançou agora um curso que é um curso Condor Blanco, né? Um curso de formação de multiplicadores de meditação. É um curso que se compõe de 6 aulas, uma por semana. As aulas são ao vivo pelo Zoom, mas ficam gravadas também, então o estudante vai ter o seu material e a aula gravada. A turma fechou, já tem lista de espera para a próxima, dia 27 de julho a gente começa a próxima, tá bem legal, para a formação de multiplicadores. E tem algo muito legal que vai acontecer, que é o congresso, né? O congresso Condor Blanco, dia 21 de setembro, completamente online também, que é algo que é muito inspirador, né? E ajuda a gente a trazer novas ideias, a se inspirar em algo novo, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu estou sempre fazendo uma coisa ou outra porque eu acho importante a gente não parar. Porque a água parada cria limo, né? Ela fica estagnada. Então é importante a gente... eu sei que nesse momento é um momento que é difícil para todo mundo, mas é muito importante que nesse momento todo mundo consiga focar no positivo. Foque numa coisa boa para sua vida. E a meditação vai te dar isso. A meditação é a grande saída. Certo? Então eu estou muito feliz de falar sobre isso porque eu considero que é uma coisa muito importante para esse momento da humanidade. Muito obrigada, Vanessa, por essa oportunidade, tá? Imagina, eu que agradeço muito, porque eu acho que é um tema que pode ajudar muitas pessoas, e como a live vai ficar gravada, então muita gente tem a oportunidade de assistir depois. Pessoal, vou dar os meus recados. Então, primeiro quero agradecer muito a você por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui, você é uma pessoa que eu admiro muito. Adoro todas as suas dicas, muito obrigada. Agradecer a toda a audiência, tem alunos muito queridos aqui, muitos amigos, muitos familiares, muitos professores. O Edelberto perguntou, fui falar de professor, lembrei dele. O que você acha do livro A Arte de Respirar? Você conhece? Poxa, esse livro, não, acho que eu nunca li. Eu devo ter visto ele em algum lugar porque o nome me soa, mas eu não li, não. Mas Tá bom. se fala de respiração, deve ser bom. Tá bom. Porque a respiração é a Obrigada. base, tá? É a É a base. base, com certeza. Então, na semana que vem, pessoal, a live, né, quarta-feira, às 18 horas, agora vai ser sempre às 18 horas, como eu falei. Uma querida amiga também, a Maria Lina Leite, e a gente vai falar sobre o método abdominal hipopressivo e suas repercussões. A gente vai falar das relações desse método com o sistema musculoesquelético, com as vísceras, com o diafragma, então vamos fazer as correlações. Muitos alunos me perguntam sobre esse método, não é um método que eu faço, não é um método que eu domino, então estou trazendo alguém que domina para poder falar do método, como trouxe hoje a Silex para falar de meditação, que ela domina, eu só pratico meditação, mas quem domina é ela. Então, semana que vem eu vou estar aqui com a Maria Lina. Pessoal, agradeço muito. Vou encerrar antes que o Instagram encerre a gente. Silex, foi um prazer. Tá? Gratidão. Pessoal, vamos acompanhar lá o Tranquilamente para poder a gente ter uma mente mais tranquila e se conectar com a gente mesmo e com melhores coisas aí nessa quarentena. Obrigada. Silex, um beijão para você. Obrigada. Obrigada, pessoal. Um beijo.